Oi, Ju. Olá, boa Tudo bom? tarde, tudo bem você? Tudo ótimo. Então tá bom, deixa eu avisar o pessoal lá no grupo que nós já estamos online. Hoje a turma tá cheia, graças a Deus. Que bom. Deixa eu mandar aqui a mensagem. Eu vou fechar a câmera e o microfone, porque eu tô na sala e o pessoal tá passando aqui só para não ficar, tá? Sem problema. Eu só vou dar mais Daqui uns a pouco eu minutinhos. abro. Imagina que a turma tá cheia, então tem bastante gente entrando. Só para todo mundo conseguir logar. Bom, boa tarde, sejam bem-vindas para mais uma aula. Já demos aí 5 minutinhos para o pessoal ir entrando. Eu sou a professora Juliana Queiroz. Cadê a Profilu? Aí, a Profilu. E agora? Te achei agora, amiga. Deixa eu ver aqui o pessoal no chat. Nicole, boa tarde. Ana, boa tarde. Deixa eu ver aqui. A Nicole também ficarei sem vídeo, mas estou vindo e vendo. A Dandara, boa tarde. Meu PC está com a câmera bugada, sem problema. A Ludmila, boa tarde. A Flávia, oi, gente, boa tarde. Oi, Flá. Beijo, minha querida. A Deise, boa tarde. A Nayane, boa tarde. A Drica, boa tarde. Bom, já estamos aí com a turma cheia, né? Então, vou já compartilhar a tela aqui com vocês para nós começarmos a nossa aula de hoje. Sejam bem-vindas a esse nosso encontro nessa segunda-feira. Hoje o tema da nossa aula é montagem de identidade visual e dossiê na área de consultoria de imagem, comigo, que sou a professora Juliana Queiroz, aqui da Ecole Brasil, e com a professora Luísa. Logo mais a gente vai se apresentar. Então, para quem está chegando agora, a escola, uma breve contextualização. A Ecole Supérieure de Relooking, ela está no Brasil desde 2012. Essa é uma escola francesa de consultoria de imagem, especializada no coaching e na consultoria de imagem, né, focada aí no ser para vestir. Nós já estamos presentes no Brasil, né, na França, onde nós somos fundadas, na Inglaterra, na Itália, na Índia, nos países nórdicos, na Suécia e no Canadá. E a gente tem o lema aí do ser para vestir, porque a gente acredita que a consultoria de imagem ela pode ser uma ferramenta de autoconhecimento, de expressão individual e de conexão consigo mesma. Eu sou a professora Juliana Queiroz, eu me nomeio como estrategista de imagem pessoal, eu trabalho com consultoria de imagem, personal branding, faço atendimentos individuais, dou treinamentos corporativos, trabalho com workshops e mentorias para consultoria de imagem. Estou na área desde 2015, antes disso fui estilista, trabalhei por 14 anos no varejo, na confecção, no Brasil, no exterior, onde eu tive aí bastante bagagem para lidar com a moda e também com pessoas. E hoje eu me sinto muito realizada trabalhando com a consultoria. A maioria de nós fez a transição de carreira e eu vim para essa área por amor mesmo, por conexão com o meu propósito. Atualmente eu sou professora aqui da Ecole Brasil, também atuo na Ecole Nordics, que é lá na Suécia, sou trainer do Instituto Vida Exponencial. E também eu trabalho como consultora de imagem na Wise Marketing, que é uma agência de branding para empresas e também para indivíduos. Então, esse é um pouquinho aí do que a Juliana faz. E essa é a Profilu. Profilu, por favor. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito obrigada pela presença de todas, né? De todos e de todes. A nossa turma hoje está bem cheia.
É uma gratificação, né? A gente está com todo mundo aqui participando. Obrigada de verdade. Obrigada, Ju, pela companhia, pela divisão do nosso conteúdo por aqui. Hoje vamos falar de identidade visual e dossiê. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo, fique com o nosso melhor. Preparamos aqui bastante informação para facilitar esse processo de vocês, né? Que é o arremate aí das consultorias que vocês realizam. E eu fico muito feliz de poder estar aqui junto com a Ju, dividindo com vocês parte da nossa experiência e aprendendo com vocês também. Bom, eu sou consultora de imagem, trabalho também como personal stylist e personal shopper, já atuei como produtora de moda, minha formação, tanto da graduação quanto mestrado, é da área da comunicação social. Hoje o meu foco, né, além de ser prof na Ecole, com várias formações e workshops, também é trabalhar como consultora, então tem os atendimentos individuais que eu faço, e trabalho muito com o varejo, né, presto treinamentos, workshops para o varejo de moda, e também trabalho com mentorias individuais com as alunas, né, já tenho uma estrada aí de docência de praticamente 10 anos, ano que vem, e na consultoria de imagem eu vou fazer 5 anos já de atuação, já tive meu próprio espaço em Belo Horizonte. Hoje eu atuo aqui em Salvador, né, onde eu vim para cá e durante esse período estou ainda no momento de adaptação. Mas é isso, assim, já tenho uma experiência, né, na área da moda já de alguma estrada. Espero que vocês gostem do que nós preparamos hoje. A gente fez tudo com muito carinho, justamente para facilitar o processo não só de aprendizagem de vocês, mas também o processo de execução do dossiê e da identidade visual. Para isso, né, Ju, pode até passar aí. A gente quer mostrar para vocês os conteúdos que nós preparamos, né? Vamos fazer um alinhamento de expectativas e combinados. Quer falar alguma coisa antes, Ju, de eu falar do conteúdo? Não, deixa eu só passar as orientações, aí você passa o conteúdo, tá? Ah, joia. Então, só para a gente fazer um alinhamento aqui de algumas orientações em relação a essa aula, a aula vai ficar gravada para vocês e será disponibilizada lá no EAD, onde vocês vão conseguir acessar por meio de login e senha. Ih, tá entrando gente aqui ainda, deixa eu admitir aqui, pronto. E junto com a aula gravada vai subir um e-book, que é essa apresentação aqui da aula, tá? Normalmente, essa aula é disponibilizada depois de 24 horas. Então, como a aula está acontecendo agora no final do dia, então amanhã, provavelmente até o final do dia, ela será disponível. Amanhã não, Juju, segunda-feira. Por quê? Tô doida, peraí. Hoje é segunda. Gente, na minha cabeça hoje ainda é sexta, desculpa. Hoje é segunda. Sou muito loucona. As minhas alunas que formaram comigo já conhecem, que a pessoa é meio deslocada. Vai. Tá tudo certo, amiga. Fora da casa. Então, amanhã, terça-feira, até o final do dia, a aula estará disponível para vocês poderem assistir novamente quantas vezes vocês quiserem. Esse grupinho do WhatsApp que foi montado, onde a gente mandou o link para vocês, vai ficar disponível por 30 dias. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem lá para nós no grupo, que a gente sempre responde. Às vezes pode ser que a gente demore aí mais ou menos 24 horas para dar um retorno para vocês, mas a gente sempre retorna. E sempre pensando no conteúdo da aula, tá? Então, as dúvidas que estão conectadas com o que a gente conversar aqui hoje. A gente, para ter um melhor aproveitamento do nosso encontro, ele é um encontro de 1 hora, pode ser que passe um pouquinho, porque a gente abre para dúvidas, enfim. Então, 1 hora, 1h30, tá? Quem precisa sair, não puder ficar 1 hora, não tem problema, pode sair, depois assiste o restante na gravação. Então, só para a organização, a gente pede para vocês ficarem com os microfones desligados, para às vezes dar interferência, enfim. E no final da aula, a gente abre, tá, os microfones para vocês fazerem aí mais perguntinhas. Durante a apresentação do conteúdo, se vocês quiserem fazer algum comentário ou alguma pergunta, podem ir mandando para o chat, que eu e a Lu, quando eu estiver falando, a Lu vai controlando e vice-versa, tá? E a gente vai tendo essa comunicação com vocês. Se vocês quiserem deixar as câmeras ligadas, não tem problema, fiquem à vontade, a gente até gosta, porque aí fica, né, acompanhando vocês, aí vendo o rostinho de vocês.
A gente pede que vocês valorizem esse investimento, não passem o conteúdo dessa aula adiante, né, para outras pessoas que não participaram, em respeito a vocês e também à escola, a nós profs. Esse conteúdo é de propriedade da escola, então se vocês quiserem utilizá-lo como referência de pesquisa, de criação de conteúdo, fiquem à vontade, apenas citem aí a escola como referência bibliográfica e também utilizem as palavras de vocês, né, para fazer como é que se diz? Essa criação de conteúdo. Gente, eu tô no módulo ainda manivela, tá? De uns dias muito intensos aí, mas vamos lá. E caso vocês queiram fazer stories durante a aula, fiquem à vontade e marquem aí tanto o perfil da escola Ecole Brasil lá no Instagram, quanto o meu perfil, Juliana QROZ, e o perfil da Profilu, que é a autenticidade visual, tá bom? Vamos lá. Lu, você quer passar aqui os conteúdos? Pode ser. Bom, meninas do meu Brasil, vamos lá. O que a gente vai aprender nessa aula de hoje? Primeira coisa, a gente vai trabalhar com identidade visual e a gente vai prosseguir com dossiê. Sim, são coisas diferentes. Vamos lá. Primeiro a gente vai entender o conceito de identidade visual, né? Considerando aí qual é a fundamentação de uma identidade visual. E também vamos trabalhar com as etapas do desenvolvimento da identidade visual na consultoria de imagem. De que maneira essa identidade visual também é representada, é algo que a gente vai trabalhar aqui, tá? Pode passar, Juju. Pode colocar todos, se você quiser, tá? Meninas! Oi? Deixa eu mutar aqui, tem alguém que está com o microfone aberto, pronto. Tem. Achei que estavam chamando a gente. Bom, vamos lá. Bom, é bem importante a gente entender, né, que construir uma identidade visual requer um entendimento estratégico, né, do que é estratégico nessa identidade visual, do que é harmônico e do que é autêntico. São três coisas distintas que podem compor uma identidade visual, né? E às vezes a gente não faz dimensão do que significam, né, esses três componentes na construção dessa identidade, então a gente vai trabalhar com isso aqui também. Vamos tratar do planejamento da construção visual, né, da identidade dos nossos clientes. E, claro, a gente vai revisar esse planejamento escolhendo o tipo de projeto que vai ser trabalhado, tá? Também vamos tratar da execução, da apresentação, da entrega do projeto, com formatos de mood board, painel semântico, ou com formato de guia de identidade visual, ok? Já no dossiê, a gente vai trabalhar, né, com a conceituação do que é o dossiê. Vamos dar algumas dicas, né, para a criação e para a entrega, entendendo aqui que o dossiê, gente, ele vem junto com a aplicação prática da identidade visual, né? Então, uma coisa é a gente construir a identidade visual do nosso cliente, e aí quando a gente traz a aplicação prática, a gente pode incrementar, né, com algumas imagens das etapas posteriores, que são basicamente as imagens de montagem de looks. Então, para a gente entregar o dossiê, a gente vai ter, né, esse desenvolvimento prévio da identidade visual. E aí a gente vai trabalhar com a estrutura completa desse dossiê, né? Qual é a estrutura? Vamos dar algumas dicas para as fotos, né, na montagem de looks, etc. Quem trabalha com a indicação de compras, né, no dossiê, como que a gente pode incluir isso, tá? E vamos dar algumas orientações quanto a aplicativos, né, que existem hoje no mercado para a montagem dos dossiês, ok? Bom, então eu vou começar aqui falando sobre a identidade visual. Primeiro, o que é a identidade visual? Ela funciona como se fosse um projeto, é um guia para a tua cliente poder trabalhar a comunicação não verbal dela, transmitindo por meio de elementos visuais que vão transmitir aí algumas mensagens que ela deseja expressar. E esse processo de construção de identidade visual, ele está conectado à forma como que a pessoa, ela deseja se posicionar em diferentes ambientes que ela transita. Então, podendo ser aí no lado profissional dela, no fim de semana com os amigos, na vida pessoal, saindo com o marido, saindo à noite com outras pessoas, em viagens e eventos. Então, primeiro é a gente entender como ela quer se posicionar nesses diferentes ambientes, levando sempre em consideração
quem ela é, né, a identidade dela, e valorizar os elementos visuais que vão comunicar essa mensagem que ela deseja. Isso de uma maneira estratégica, né, respeitando aí o estilo pessoal dessa pessoa, aliando aos objetivos de imagem que ela quer, que ela tem, e também as formalidades desses ambientes. Então, como, por exemplo, um dress code aí profissional, ou até num ambiente religioso, ou até numa cultura diferente, né? Então, quem trabalha com expatriados, aí às vezes a gente vai para culturas diferentes, né? Eu tive bastante clientes assim, então a gente também tem que fazer essa adequação em outras culturas. E aí, quais são as etapas do desenvolvimento dessa identidade visual? Então, a identidade visual, ela contempla aí algumas partes que são significativas no processo de consultoria de imagem, que a gente chama de etapas analíticas ou etapas teóricas, que seria a investigação e definição dos objetivos de imagem, a investigação e consolidação ali do perfil, né, do estilo daquele cliente, análise cromática, que constitui a essência, né, as cores de essência, que são aquelas cores que a pessoa adora, que a representam, o teste revelador da imagem, que é o teste de coloração pessoal, ou colorimetria, né, algumas pessoas conhecem aí por esses nomes, e sugestões de harmonias, que seriam as combinações de cores, então cores análogas, monocromático, bicolor, tétrade, que mais? Complementar, né? Que cada uma dessas combinações, elas comunicam uma mensagem diferente. E análise da estrutura corporal da nossa cliente, né? A morfologia, que vai considerar a arquitetura, que seria aí o alinhamento entre os ombros e quadris, né, e a proporção com a cintura, e também a parte das particularidades aí da nossa cliente, né, como ela interage com o tamanho dos seus volumes corporais, por exemplo, busto, quadril, bumbum, a parte abdominal, braços, e isso, né, não só olhando por um viés estético, mas também para como a nossa cliente ela se sente em relação a essas questões e como ela quer lidar com isso para comunicar visualmente. Lembrando, né, Ju, que para quem também é visagista ou trabalha com a morfopsicologia facial, né, isso também pode ser incluído no dossiê de identidade visual quando se considera, né, a utilização dessas etapas também nos atendimentos, tá? É isso aí. Lembrando que esse quem já foi minha aluna, a gente já falou sobre isso. Esse é um serviço que eu vendo bastante, tá? O guia de identidade visual. É o meu pacote mais significativo. E dentro desse meu trabalho, eu incluo o visagismo e a sessão de autenticação de estilo também. Então, a gente está trazendo aqui uma base para vocês, e aí vocês podem ir ajustando em cima dos trabalhos que vocês fazem. Uma pessoa, por exemplo, que trabalha com maquiagem, pode incluir isso daqui também, né? Como a Lu falou, visagista, morfopsicologia também, enfim, vocês podem adaptar em cima dos serviços adicionais que vocês trabalham, certo? Então, vamos lá. E agora, de que maneira... Ih, tá chegando mais gente. De que maneira essa identidade visual é representada? A gente vai fazer toda essa investigação que a gente comentou anteriormente e vai materializar essa estratégia visual por meio dos elementos de design, que compõem as linhas, os tecidos, as cores e harmonias, como a gente falou anteriormente, né? Harmonia, combinação de cor, tá? Que algumas pessoas às vezes não entendem, né? O que é essa palavra harmonia. Então, só para a gente alinhar, quando a gente disser aqui harmonias de cores, é equivalente à combinação de cores, ok? Motivos, empadronagens e estampas, certo? O que é padronagem? É quando o tecido ele é construído com aqueles desenhos. Então, padronagem às vezes pode ser listra, pode ser xadrezinho, tá? Estampa é quando o tecido ele passa por um processo onde vem uma tinta em cima dele e coloca ali um desenho, tá? Então, padronagens e estampas, a diferença é essa. Ela é construída com os fios do tecido e a outra ali é uma aplicação ali de cores com um desenho que vira estampa. Formas, caimento e proporção, que está conectado às modelagens das roupas, calçados e bolsas, né, que remetem aos acessórios, as bijuterias, as joias, chapéus, abotoaduras, pulseiras, enfim, colares, brincos, que também constituem aí em acessórios,
corte e coloração de cabelo e penteado, caso, né, o profissional aí tenha conhecimento disso, ok? De maquiagem também, certo? Se vocês não têm esse conhecimento, ou vocês podem pegar aí algum parceiro para ajudar nisso, ou então entreguem aí só a parte da vestimenta que vocês têm domínio. E alguns outros elementos, como tatuagem, piercing, algumas particularidades, né, daquele cliente, às vezes um esmalte, por exemplo, parte de papelaria, né? A gente tem um case aqui muito legal na escola, que é uma das clientes da Van, ela tinha, a Vandressa, a nossa diretora aqui da Ecole Brasil, uma das clientes dela estava passando por um processo aí de consultoria de imagem, ela queria passar uma imagem mais séria, mais madura, e a papelaria que ela usava na imagem dela era da Hello Kitty, era de bichinho, enfim. E aí uma das coisas que foi trabalhada nessa imagem era trocar essa papelaria também, papelaria aí mais adultinha, para ela conseguir passar essa mensagem que ela gostaria, tá? Então, todos os elementos que estão conectados aí ao visual e que interferem nessa mensagem, a gente pode contemplar aí também, ok? E como construir... Ixi, tem um áudio aqui, deixa eu mutar. Pronto. E como construir uma identidade visual estratégica? Então, o primeiro passo é definir os objetivos de imagem, né? Como a gente conversou anteriormente. Então, para a construção dessa identidade visual estratégica, é necessário que a cliente tenha clareza dos objetivos dela e nós, como consultoras, também, para que a gente consiga aí atingir eles, né, dentro desse processo e que ela fique satisfeita e esteja alinhado com o que ela espera também. Então, a gente precisa aí fazer alguns questionamentos, fazer com que a nossa cliente reflita e investigar isso muito bem para conseguir ter isso com extrema clareza que vai nos guiar durante esse processo. Então, vamos lá. Quem a cliente acredita ser, ou seja, ter consciência aí de quem ela é no privado, no lado pessoal dela, como ela acredita ser vista, ou seja, como ela acredita que as pessoas a reconhecem e de que maneira ela é percebida, tanto em seus ambientes sociais e nos seus ambientes aí profissionais. E quais são os gaps que existem entre esses diferentes tipos de imagem, né? Então, a gente precisa fazer essa investigação. Como a gente vai fazer? Perguntando, né? Questionando a nossa cliente, fazer com que ela pense nisso daí e vá trazendo as respostas para nós, ok? Como ela quer se sentir ao se ver no espelho? Então, quando ela se observar, qual a sensação que ela espera ter daquela imagem, né? Como ela gostaria não só de se ver, mas como ela gostaria de se sentir. E qual mensagem que ela deseja comunicar por meio dessa imagem que ela vai construir nesse processo junto com a gente, ok? Lembrando que nós, como consultoras, nós somos facilitadoras sempre, né? Então, a gente está aqui para ouvir a nossa cliente e fazendo a todo momento esse alinhamento. E quais sensações e impressões que ela deseja causar, de que maneira os desejos e expectativa delas estão alinhados com as formalidades, como a gente conversou anteriormente, às vezes uma formalidade dentro de uma empresa, dentro de um ambiente profissional, de algum evento, às vezes dentro de uma cultura ali, ou, né, vai visitar algum cliente. Então, como que a gente vai aí fazer essas adequações em cima desses contextos, ok? Depois, né, um segundo passo seria fazer análise de elementos da composição da harmonia estética dessa cliente, né? E para o desenvolvimento disso, a gente precisa entender alguns pontos, como, por exemplo, quais são esses dress codes que ela precisa seguir, quais são as personalidades de estilo dessa cliente, ela tem uma, duas ou três personalidades, como essas personalidades de estilo estão conectadas, né? Qual personalidade de estilo está mais presente na vida dela hoje, qual dessas personalidades, de repente, pode trazer mais força para os objetivos de imagem dela nesse momento atual, tá? Qual que é o contraste e a cartela de cores dessa cliente? Ela tem um alto contraste, tem um médio contraste, tem um baixo contraste, né? O que esse contraste está comunicando? Ela tem alguma alteração nesse contraste? Ok? É interessante fazer alguma alteração para passar essa mensagem que ela quer? Qual é a cartela de cores dela? Essa cartela favorece a esse objetivo ou não favorece? Como que a gente vai articular aí essas cores da cartela em relação a essa mensagem que ela quer comunicar? E qual que é a arquitetura corporal dessa cliente? Qual que é a relação entre ombros, cinturas e quadris, né? E como que ela se relaciona com esse corpo, ok?
E o terceiro passo seria fazer análise de alguns elementos de composição da harmonia de essência dessa cliente. Então, para isso, a gente vai aí entender alguns pontos como quais são os elementos de personalidade e estilo da cliente que a representam e devem estar presentes em sua imagem. Então, o que é aquilo que ela adora, que ela ama? É um batom? É um brinco? É um certo tipo de roupa? É um certo tipo de sapato? O que ela não abre mão naquela imagem? É algum conforto? Mas que tipo de conforto é esse, né? Então, o que é necessário estar nessa imagem, né? E que a gente vai ter que aí atribuir a isso para fazer um alinhamento com as outras questões que são importantes. Quais são as cores de essência, ou seja, quais são as cores que aquela cliente ama e que ela se sente representada para trazer em sua imagem? Quais são as particularidades morfológicas, ou seja, quais partes daquele corpo que ela, de repente, quer trazer, quer valorizar na vestimenta e quais partes do corpo que ela quer tirar a atenção, que ela quer utilizar a vestimenta aí para camuflar ou para ser um ponto aí que não estará em evidência. E também em que medida é possível criar uma conexão entre as questões estratégicas, a harmonia estética, a harmonia da essência da nossa cliente, de um modo que haja coerência em sua imagem, para que ela se sinta bem, se sinta feliz, esteja comunicando aquilo que ela quer, as pessoas consigam perceber aquilo, né, e ter clareza do que ela está trazendo ali como mensagem e ela esteja feliz, que é o ponto principal, ok? Então, é a montagem aí de um quebra-cabeça. Então, é a gente pegar todas essas informações e acabar fazendo ali um alinhamento. Lu, deixa eu só te perguntar uma coisa. Eu tô vendo que tá subindo aqui para mim o chat. Você tá acompanhando o chat? Já estou respondendo aqui. Ah, então tá bom. Então, posso seguir aqui? Pode. Então, tá bom. Obrigada. Então, vamos aqui no passo 4, falando do planejamento da construção da identidade visual, né? Então, primeiro, identificar quais elementos de design são importantes para a imagem dessa cliente, considerando a correlação dos mesmos, né? Então, pensando aí em aspectos históricos, ok? Então, a gente vive em uma determinada época e alguns elementos de design significam coisas hoje que não significavam aí anteriormente. Então, levar consideração aí alguns aspectos históricos, coisas que a gente pode carregar aí de um tempo, né? E coisas que podem ser algo muito atual do momento onde a gente está vivendo hoje. Alguns aspectos simbólicos e culturais que podem modificar aí dependendo de onde nós estamos, ok? E estereótipos. Aspectos históricos. Um exemplo, né, que está bem atual hoje, seria o cabelo grisalho, que antigamente o cabelo grisalho era muito visto como algo antiquado, né? E as mulheres, elas se sentiam aí de uma maneira que, não, eu preciso pintar para passar uma imagem elegante. Hoje a gente está passando por um momento de disrupção e que o cabelo branco aí está virando algo mais normal, mais natural, né? E evidenciando isso da passagem da vida, né, da beleza feminina, de tudo bem, a gente não ficar correndo atrás dessa juventude, então a gente está tendo aí uma disrupção desse conceito. Um exemplo de aspecto simbólico cultural, a gente fala muito a questão das cores dentro da consultoria de imagem. O branco, por exemplo, aqui no Ocidente é uma cor vista como transparência, né, uma cor vista em relação à vida, uma cor que passa clareza, que transmite aí coisas boas, né? As pessoas usam em casamento, por exemplo, então está mais ligado à celebração da vida. Já no Oriente, né, em algumas culturas, como por exemplo lá na Índia, o branco está conectado que é o luto, a passagem da vida para uma outra dimensão, né? Então está ligado aí a um aspecto diferente que a gente acredita. E os estereótipos, eles também são diferentes dependendo aí de onde nós estamos. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem muito essa imagem do médico, né? Acho que em outros lugares também, de estar vestindo um jaleco. Então, dentro da nossa visão de médicos, né, a gente consegue ver uma pessoa de jaleco, você já sabe que é da área de saúde.
Dentro do direito, né, a gente já imagina também uma pessoa do direito com uma formalidade maior. E é engraçado porque mesmo dentro de cada campo existe aí as suas diferenças. Eu lembro que quando, né, eu já trabalhei com alguns advogados, tinha as piadinhas de quem era da área trabalhista, né, que da área trabalhista eles se vestiam mais de uma forma mais diferente aí do que as outras áreas aí do direito. Então, isso são estereótipos, são padrões que existem na nossa mente em cima da sociedade, do momento que a gente está vivendo e daquilo que vai sendo construído ali, ok? E recorrer aos elementos aí que constroem todo o visual, né? Que a gente falou lá no slide 8, linhas, formas, cores, ok? Tecidos, elementos, e criar um planejamento de elementos que vão compor a identidade visual da nossa cliente. Minha maguinha aqui. E agora, então, revisando esse planejamento e escolhendo o tipo de projeto, né? A gente pode, falando do passo 5, né, do alinhamento, a montagem da identidade visual, ela funciona como se fosse um quebra-cabeça, como eu já havia comentado. Então, a gente vai rever todo esse planejamento a partir das informações do cliente, que a gente falou lá do passo 1, 2 e 3, que a gente vai fazer essa investigação do nosso cliente, para certificar de que a proposta, de fato, né, ela vai estar coerente ali com o processo de consultoria que o nosso cliente vem vivenciando. E depois a gente vai para o tipo aí de projeto, né? Que seria a formatação dessa identidade visual, que pode ser feita aí de duas maneiras. A opção 1 seria a construção de um moodboard ou um painel semântico, né? De inspiração com palavras-chave e imagens aí de referência. E uma outra opção seria o guia de identidade visual com dedicação de um ou mais slides para cada tópico, ok? E aí, só a Lu vai explicar logo mais, tá? A diferença desses dois, mas só para alinhar, quando vocês forem fazer a venda disso, né? Se o cliente ou você optar por fazer a opção do painel semântico ou fazer a opção do guia de identidade visual, os dois a gente coloca energias diferentes, né? Então, o painel semântico a gente constrói de uma maneira mais simples, ele é mais objetivo. Já o guia de identidade visual, ele é mais detalhado. E aí vocês têm que ver o tempo que vocês vão levar para construir cada um deles e o valor que vocês vão cobrar também por esses projetos vai ser diferente, mas a Lu vai comentar logo mais a construção, tá? E aí, falando agora da execução e apresentação da entrega do projeto, então, quando a gente finaliza aí o moodboard ou guia, é preciso a gente apresentar para o nosso cliente, ou seja, a gente vai ter feito toda aquela investigação do cliente, a gente vai estudar o nosso cliente, vai propor ali para ele quais serão as linhas, as formas, os tecidos, as cores que ele vai usar para passar aquela mensagem, certo? A gente vai materializar isso em roupas, né? Então, mostrar, olha, né, esse tipo de casaco, esse tipo de combinação de calça, né, com blusa, saia com camisa, com uma terceira peça, esse tipo de estampa, enfim. Então, a gente vai materializar isso, né, em propostas ali de looks para o nosso cliente e a gente vai fazer essa apresentação e conversar com ele. Então, vai perguntar se aquela proposta está fazendo sentido, vai explicar o porquê que a gente fez aquelas escolhas, né, o que está conectando a análise e a mensagem que ele quis trazer. Então, não é simplesmente mandar aquele projeto, né, a gente vai explicar para o nosso cliente e vai fazer um alinhamento, até para saber se ele se sente preparado, se ele se sente à vontade, se está fazendo sentido para ele, se ele imaginou alguma coisa diferente. E aí pode ser que a gente receba ali alguns feedbacks, o que é natural, e a gente faça algum alinhamento. Vamos supor que às vezes o teu cliente fala que quer transmitir a sensualidade, que está aberta para usar estampa e tal, e aí a gente pega lá na proposta, coloca aí várias referências de animal print. E aí a cliente, ela falou que estava aberta para aquilo, mas quando a gente fez a apresentação, ela falou, não, eu estou aberta, mas de repente para alguns detalhes, né? Eu não quero um vestido todo de animal print. Não tem problema, a gente vai fazer esse alinhamento. Ok, então vamos substituir isso daqui por detalhes de animal print, porque isso pode acontecer, tá? Então, bater um papo com esse cliente para fazer aí os ajustes que são necessários. E aí, depois de fazer isso, a gente, né, se for necessário esses ajustes, volta para casa, faz os ajustes ali e envia para a nossa cliente esse projeto para que aquilo sirva como um guia ali para ela trabalhar a imagem dela, ok? E esse projeto também, ele vai nos servir como guia, se a gente fechou aí com a nossa cliente, montagem de looks, revitalização de guarda-roupa, experiência em shopping, a gente pode o quê? Utilizar esse material como guia aí para essas etapas práticas, tá? E a entrega desse material pode ser feita de duas formas.
formato digital, então a gente pode salvar isso em PDF, ok? A gente pode abrir no nosso computador, fazer a apresentação para a nossa cliente, a gente pode mandar para ela por e-mail, pode enviar para ela por WhatsApp, ou mostrar aí no iPad, na sessão, né, e conversar aí com ela. Hoje em dia está sendo um formato muito usado por conta de custo, é baixo custo, e também por questão de sustentabilidade, né? Onde a gente aí está tentando utilizar o menos possível de recursos aí que não são tão necessários, né? E preservando mais a nossa natureza. Ou a gente pode também fazer o formato impresso, lembrando que se vocês forem fazer impresso, que vocês embutam aí um custo, tá? E a minha dica para vocês, se vocês forem fazer o formato impresso, imprimam depois de fazer o alinhamento com a cliente, porque pode ser que tenham aí alguns ajustes, então vocês podem imprimir aí o final. Se forem fazer, faça algo bonitinho, né? Coloca numa caixinha, manda encadernar, imprime numa gráfica, faz um papel assim bem legal, entregue numa embalagem bacana, né? Faça de repente um moodboard aí dobrável, um quadro, enfim, algo aí que seja muito especial para a tua cliente, ok? Lu, você pode comentar agora sobre... Você quer que eu já clico todos? Pode, já pode clicar de uma vez. Tá. Antes de eu entrar aí, gente, na questão do que é um moodboard ou painel semântico, queria só reforçar, eu contei isso na live, mas talvez nem todo mundo tenha assistido a minha live na semana passada, né? É muito importante que a gente se comprometa a executar uma identidade visual, um dossiê de uma cliente nossa, né? Por que isso? Esses documentos são de propriedade intelectual do nosso trabalho. Parte do nosso resultado, né, do resultado que a gente entrega, está nesses documentos. Se a gente não tem isso documentado, é como se a gente não tivesse também uma validação de que aquele processo efetivamente ocorreu. Já fiz consultoria de imagem sem entrega de identidade visual e dossiê? Já. O que eu considero disso? Um erro, tá? Acho que é bem importante que vocês não cometam o erro que a tia aqui já cometeu. Por quê, gente? Falta para a cliente aquela informação. Vejam bem, se a gente, entre um atendimento e outro, né, precisa de revisar o que foi dado, o que foi falado, se a gente precisa disso, imagine a cliente. Porque a gente tem muito domínio, né, enquanto consultoras, do que seja uma construção de uma imagem, o que significa tal coisa, o que tal coisa comunica. Para nossa cliente, o universo é muito novo, né? Então, se a gente não tem isso registrado, se a gente não entrega para ela uma documentação, né, uma orientação por escrito, né, com imagens, etc., é como se a gente tivesse invalidado esse processo, porque ela não vai se recordar de tudo aquilo que foi vivenciado, né, no momento em que ela vai aplicar essa identidade visual, seja por conta própria, seja te contratando para fazer, né, a execução prática dessa identidade visual, tá? Então, é muito significativo, né, a gente ter a construção de uma identidade, de um dossiê. Eu até fiz uma analogia na live que eu acho que funciona bem para a gente compreender a relevância disso. Imagine contratar um arquiteto, né, para sua casa e ele não te entregar o projeto, certo? É como contratar a mesma coisa. Nós somos os arquitetos da imagem daquele cliente. Então, o arquiteto da imagem, sem o projeto, ele realmente não tem uma entrega efetiva, tá? Luísa, mas será que eu não deveria fazer isso para baratear a consultoria? Veja bem, nesse caso, não. O que você pode fazer é escolher um formato mais conciso, como é o caso, por exemplo, de moodboard ou de painel semântico, né? Do que efetivamente um formato de identidade visual, tá? Embora aí você vai ver o perfil de cada cliente. Eu prefiro pensar moodboard ou painel semântico para aplicações mais pontuais, de personal stylist. Então, vamos pensar aqui que você vai fazer uma consultoria só em cores, né? Aí talvez o painel semântico faça um determinado sentido, tá? Porque ele é mais resumido. Para o guia de identidade visual, né, a gente realmente vai passar por todo o processo da consultoria, que é um processo mais denso, e seria interessante a gente efetivamente ter esse projeto um pouco mais detalhado, tá? Fica sempre a critério de vocês. O que eu não recomendo de jeito nenhum é que vocês cometam o erro que eu já cometi, porque a cliente ela fica efetivamente perdida, né? Aquele processo não fica consolidado. E outra coisa que eu dou de dicas aqui, que eu acho que assim, são dicas importantes, né?
já ter um template pronto, tá? Um modelo pronto, pré-pronto, para você só ir editando, né? Um modelo editável. E ter também, meus amores, destreza, né? Agilidade nessa entrega. Nesse sentido, é fundamental que vocês não delonguem demais para entregar um dossiê, um guia de identidade visual. Né? Com mais tempo vocês demoram, mais a gente perde, né, aquele link que é necessário logo após a finalização da consultoria de imagem, né? As etapas de investigação de objetivos, estilos, etc. Por que eu digo isso? A nossa mente, né, o nosso cérebro, para entrar numa conformidade estética, né, para se habituar a uma nova, né, formatação estética, ela leva um tempo. Alguns cientistas calculam que a gente leva até 21 dias para entrar nessa conformidade estética. Então, veja bem, você faz toda uma proposta, monta look, e aí você passa um tempão, sei lá, 2 meses para entregar um dossiê. Até lá, aquilo já perdeu um pouco do sentido. E a nossa cliente, para ela consolidar a consultoria de imagem, ela precisa do guia com uma rapidez, com uma certa urgência, para que ela possa efetivamente pôr em prática aquela nova imagem dela e para que ela se conforme com essa imagem. Não é assim quando a gente muda de casa, muda de cidade, a gente não tem que ter uma outra configuração, né, dos ambientes, dos espaços que a gente frequenta, a gente não fica um pouco perdido por conta também da estética do lugar? Então, gente, para que a gente não perca esse fio da meada, essa costura, fundamental a gente entregar um dossiê num curto prazo, né, após a finalização aí desse processo, tá? Eu não vou me ater aqui ao chat, imagino que a Ju possa dar uma acompanhada aí, né, Juju? Para eu poder dar continuidade aqui, ok? Então, resumindo, dicas rápidas. 1, tem um template desse dossiê. 2, não demore muito tempo para entregar, senão a gente vai perdendo o fio da meada da consultoria de imagem. E 3, jamais deixe de entregar. Né, o documento que comprova que você efetivamente fez um projeto de imagem para esse cliente é efetivamente esse documento aqui, certo? Então, a relevância dele é muito fundamental. E, como a gente já reforçou aqui, entregue, apresente, faça os ajustes. Todo projeto requer uma revisão, né? Agora, veja bem, inclua lá no seu, né, contrato que a cliente tem direito a uma alteração, não no sentido de alterar uma coisa, mas da gente fazer uma única reunião com essa alteração, tá? Isso é bem importante. Por que eu estou dizendo isso? Vai que a sua cliente, depois que finaliza toda a consultoria, né, você apresenta a identidade visual, ela te dá os feedbacks, você faz o ajuste, aí na semana seguinte que você está para entregar o dossiê, o guia, né, enfim, ela vira para você e fala, olha, eu mudei de emprego, acabaram de me fazer uma proposta numa outra empresa, vou precisar de uma outra identidade visual. É uma outra consultoria, né? Então, imagina ela ter que te fazer esse pedido de alterar tudo aquilo que você já tinha construído ali. Então, é importante ter em contrato que você vai fazer apenas uma revisão, uma única revisão, né, desse projeto após a apresentação do mesmo, ok? Bom, aí nós estamos trazendo aqui para vocês, primeiramente, Lu, a eu opção, fala. posso só citar uma dúvida aqui que apareceu no chat que eu acho importante, como, né, tem gente que vai assistir a gravação depois. Me perguntaram aqui o tempo de entrega desse dossiê, então a minha sugestão aqui que seja de 15 dias, né, no máximo 30 dias, e sobre a execução do projeto, né, se essa execução poderia ser por etapas, fazendo, então assim, terminei a sessão de estilo, já faço estilo, terminei a sessão de morfologia, faço morfologia, ou se faz tudo de uma vez. Eu, Juliana, eu faço depois da minha última sessão de etapa investigativa da minha cliente, porque é quando eu vou conseguir montar todo esse quebra-cabeça, tá? Então, o que vocês podem fazer? De repente, ao final de cada sessão, finalizou, terminou ali com a cliente, faz a análise daquilo, anota os pontos principais, meio que já deixar ali uma fichinha, sabe? Para ficar mais fácil para vocês depois, na hora da montagem do quebra-cabeça. E aí, no final de todas as etapas, depois vocês terminaram todas as etapas investigativas, aí vocês vão debruçar em cima daquilo para construir aí essa estratégia de imagem para cliente. Porque se a gente já vai fazendo pedacinho por pedacinho, vai faltar ali algumas coisas, né? Por isso que é legal fazer isso depois que você já tiver todas as informações.
Porque aquele esquema, né, Ju? Você faz cores numa sessão, né? Cores de essência e coloração pessoal. Pronto, aí você coloca lá. Acho que algumas coisas até dá para deixar adiantado. Por exemplo, se você colocar só a cartela de cores da sua cliente, né, digitalizada, dá para adiantar, sabe? Nos objetivos, algumas palavras-chave, né? Mas algumas coisas realmente a costura faz todo sentido no todo, né? Quando você tem todos os retalhos, digamos assim, para montar aquela colcha, né? E aí você vai ter a justa posição ali das peças. Quando a gente faz um mood board, né, na faculdade, né, ou em cursos de design de moda, é recomendado que a gente recorte tudo, que a gente monte primeiro, tente montar sem colar, né? Quando a gente cola é quando a gente já sabe mais ou menos a posição, a conformidade de tudo aquilo ali. Então, a mesma coisa, né, assim, eu concordo super com a Ju, eu também diria para vocês pensarem assim, alguns recortes dá para a gente fazer, tipo, ter lá a cartelinha digitalizada, ter lá anotado no dossiê ou no guia de identidade visual quais são os estilos de essência, qual vai ser praticado, algumas coisinhas assim. Mas, para a gente, por exemplo, chegar aos looks de inspiração, etc., a gente vai precisar de uma conclusão do todo. Porque às vezes sai uma cartela, aí lá na frente o estilo faz você repensar algumas coisas daquela cartela, né? Então, para fazer essa costura, eu acho que algumas coisas dá para já ir pontuando, outras realmente só quando a gente finaliza o processo é que a gente compreende a totalidade do mesmo, certo? Bom, no mood board ou num painel semântico, aqui são sinônimos, tá, meus amores? É porque em alguns lugares vocês podem encontrar mais essa palavra, painel semântico, em outras mood boards. O que a gente tem nesse formato aqui de identidade visual? É um formato mais visual do que textual. Pode ser um painel único, tá? E, em tese, ele pode ser menos trabalhoso, porque você não vai escrever muita coisa, né? Ele pode ser menos trabalhoso, mas eu tô, né, assim, tô sendo bastante cautelosa com isso aqui, junto com a Ju, porque, às vezes, para a gente selecionar boas imagens, leva-se também um tempo, né? Então, a gente tem que cuidar bem para que essas imagens sejam bastante precisas, né, já que não teremos tanto texto para complementar o sentido dessas imagens, tá? Bom, a gente especificamente no mood board, a gente não usa frases, né? A gente usa mais palavras-chave, tá? Não estou dizendo que é proibido de usar uma frase, tá, meus amores? Não sou radical, tá? Mas algumas palavras-chave, né, são mais interessantes para a construção desse mood board, tá? Para a gente ter, assim, pontualmente uma referência ali textual do que aquela imagem está trazendo, né? Como que a gente pode entregar esse painel semântico, esse mood board para a nossa cliente, sem que ela se perca, né, do ponto de vista da memória, da leitura daquele mood board? Pode ser interessante a gente gravar um áudio de apresentação, né, ou criar um formato de apresentação em vídeo, né, para essa cliente, disponibilizando aquela gravação para ela. Por que a gente está sugerindo isso aqui? Porque às vezes ela vai bater o olho ali depois de um tempo e vai falar, mas o que era essa imagem mesmo? O que ela significava mesmo, tá? E não é para fazer essa gravação durante a apresentação do mood board, tá? É uma gravação a posteriori, porque durante a sessão do mood board em que você está com a sua cliente, ela tem o direito, né, ao sigilo, ela tem o direito a estar naquele ambiente seguro. Então a gente não recomenda gravar nenhum encontro com a nossa cliente, certo? Mas você pode fazer um áudio depois explicando aquele mood board e entregando esse áudio para ela. Tem gente que faz bonitinho, né? Tem gente que paga, por exemplo, o formato podcast. Você pode ter trilha, pode ter alguma coisa do tipo, ajuda a complementar, tá? Pode passar, Ju. Eu passando aqui a lesada, achando que eu tô com o arquivo. Pronto. No mood board, gente, a gente não expõe os conflitos com a aparência da nossa cliente, tá? Assim como no guia de identidade visual, assim como no dossiê, né? A gente sempre tem que trazer as soluções. Sempre temos que ter em mente que esses documentos podem ser compartilhados, né, pela nossa cliente para quem ela bem quiser. Você, enquanto consultora, não deve compartilhar esse documento, porque é um arquivo, né, confidencial, é um arquivo da imagem da sua cliente, mas ela tem o direito de fazer esse compartilhamento. É comum
né, quando a cliente gosta desse documento, desse tipo de projeto, ela mostrar para outras pessoas. Então, algumas informações sobre o seu trabalho tem que constar lá, tá? Então, é bem interessante a gente conseguir perceber isso, né, que esse documento também serve para divulgação do nosso trabalho, embora isso dependa exclusivamente da vontade da sua cliente de passar para frente esse documento, tá? Como usar imagens, né, nesse painel semântico? Vocês podem usar bancos de imagens que são livres, né, de direitos autorais. Existem alguns bancos de imagem na internet que têm isso. Existem bancos de imagens pagos, talvez vocês queiram pagar algum banco de imagem, né? O que é bem importante é você pensar na qualidade dessa imagem, para que a resolução seja interessante, caso ela venha a imprimir esse moodboard, né? Ou caso ela queira ampliar aquela imagem, para ela não ficar uma imagem toda quadriculada, ok? As referências devem constar no arquivo, tá? Como, por exemplo, uma imagem que foi retirada do Google, um vídeo que foi retirado do YouTube. Isso tem que deixar lá claro nesse documento, porque é um documento de pesquisa imagética, né? Então, como todo documento de pesquisa imagética, ele deve constar essas referências. Se vocês quiserem formatar esse documento de maneira mais formal, podem utilizar as normas da BNT para essas citações dessas referências, tá? Bom, quando a gente faz um moodboard no Pinterest, por exemplo, a gente não consegue acrescentar as palavras-chave. Então, o ideal é a gente usar um programa que a gente faça isso de maneira que a gente conjugue imagens e pequenos textos, né? O Canvas, ele funciona muito bem nesse sentido, tá? Ele pode criar esse formato, né? Inclusive, tem alguns exemplos já, alguns templates prontos, que vocês podem fazer uso, tá bom? Pode passar. Pronto, aqui, gente, a gente está trazendo, né, algumas imagens de alguns setores que utilizam bastante moodboard, tá? O setor da arquitetura mesmo é um setor que utiliza o moodboard. Então, como que significa isso, né? Veja que esse primeiro painel aqui, né, de um ambiente de inspiração, então ele tem, aí isso é bem interessante da gente observar, ele tem uma paleta de cores, né? Então, veja que ele tem tons neutros e tons esverdeados, né? Acromias também. É importante a gente pensar, né? Que há uma conformidade de layouts, não, como é que fala? De camadas, né? Então, uma imagem se sobrepõe à outra de maneira harmônica. As imagens não são todas chapadas. Algumas imagens aqui têm texturas, né? E isso é bem importante da gente trabalhar no moodboard, para que ele fique mais rico visualmente, tá? E vejam que há uma disposição importante aqui de elementos, né, e de formas. Vejam que aqui nós temos um trabalho com formas mais de linhas retas, né, formando aí quadrados, retângulos, linhas curvas, né, formando círculos, tá? E algumas linhas curvas formando mais ondas, pequenas ondas, como é o caso dessa folha e tudo mais, tá? Levemente linhas inclinadas, mas muito pouco na ilustração daquela folha ao fundo, tá? Então, a gente pegou isso aqui de exemplo só para vocês entenderem o que significa, né, a construção desse moodboard em termos visuais, o que a gente pode fazer uso. Então, considerar a cartela de cores, linhas, formas, texturas e sobreposição de imagens de maneira que fique atrativo. Também pode ser feito sem essa sobreposição de imagens. Aqui nesse primeiro exemplo, onde eu estou passando o meu mouse aqui, ó, é bem importante vocês considerarem que parte dessas imagens tiveram o fundo removido. O Canvas faz isso muito bem, de maneira fácil e rápida. Mas não é o único modelo que vocês precisam de trabalhar, tá? Existe também um modelo que são imagens postas assim, ó, uma ao lado da outra, acima, abaixo, tá? Vocês podem trabalhar dessa maneira também. É um outro jeito de apresentar essas imagens, né? De novo, aqui a gente tem uma cartela de cores sendo trabalhada, há texturas diversas nessas imagens, né? E há também um espaçamento, um pequeno espaçamento entre elas. Isso, né, do ponto de vista do design, a gente chama de zona de respiro. Um pouco desse respiro entre essas imagens é importante, tá? Para a gente ter um pouco mais de conformidade estética agradável aos olhos. Pode passar. Na moda, a gente utiliza também, né, muito esses painéis.
Vejam que aqui a gente tem, por exemplo, um painel que é basicamente um painel de estilo, né? E que ele vai ter uma única palavra definindo esse painel e bastante trabalho de texturas, formas, né? Algumas referências de imagens em relação à vestimenta, mas também referências de locais, de comida, de decoração, né? De cartela de cores, tá? Então, por exemplo, aqui vocês poderiam fazer uso para criar um tipo de mood board de inspiração de estilo, né? Ou, para quem for trabalhar com a parte da maquiagem ou construindo também uma referência de maquiagem, a gente tem esse mood board aqui também. Aí vejam que há nesse primeiro aqui, né, formatos diferentes, tamanhos diferentes de imagens, mas todos respeitando, né, o fato de serem linhas verticais e horizontais, tá? E nesse aqui as imagens já são bem certinhas, todas do mesmo tamanho, né? Como quiserem trabalhar, tá? Não tem uma regra para isso, né? Talvez você tenha um pouco mais de facilidade de enxergar o todo com as imagens na mesma proporção, no mesmo tamanho. Né? Tem gente que tem mais afinidade com um painel um pouco mais cheio, como é o caso desse Classy aqui. Pode passar, Ju. Bom, tem um vídeo no YouTube, a gente consegue assistir, Ju? Consegue dar play nele aí? Esse vídeo, gente, é uma apresentação de um mood board animada, tá? Também é possível de fazer uma animação desse mood board. A Pantone é muito mestre de fazer isso, né? Depois a gente pode assistir ao final, Ju, se não der pra gente assistir agora, tá? Não tem problema. E aqui, ó... Ah, pronto. Vai colocar ele pra gente? Ah, agora eu tô vendo umas carinhas aí, umas das alunas e tudo mais. Não tava conseguindo ver antes. Pronto, a gente quis trazer aqui esse vídeo, né, para mostrar para vocês que é possível a gente apresentar um mood board num formato animado, tá? A Pantone faz isso direto, né? Talvez vocês tenham que avaliar o custo dessa produção, né? O quanto que isso onera, se é possível fazer, de que maneira. Pode ser interessante, gente, para quem não é da área do design, ter alguém para fazer isso, né? Facilita quando a gente não tem tanto manejo com o design da gente delegar também, certo? Observar o quanto isso custa, né? Em que medida isso vai onerar aí no valor final da sua consultoria, tá? Mas sim, é uma proposta. Bom, aqui a gente trouxe um modelo com o qual vocês podem trabalhar, né? Considerando aqui, então, um modelo de painel semântico de mood board. A primeira coisa que é bem importante da gente constar nesse arquivo é a logo, né? A gente colocou a logo da escola, mas vocês podem ter a logo de vocês, né? Nesse documento, tá? É muito importante vocês colocarem qual é a área contemplada, né? E o nome da cliente. Então, por exemplo, aqui esse mood board ele tem, né? Que se trata de uma imagem profissional, tá? E o nome aqui da pessoa, né? A fulana de tal, ok? Também podemos colocar palavras-chave, né? Que vão fazer jus a esse painel semântico. Aqui nós temos credibilidade, inteligência, liderança. É o que essa cliente está buscando para a sua imagem profissional. Temos algumas imagens aqui, vejam basicamente que a gente tem a referência, né, de cores de maquiagem, óculos,
formatação aqui das unhas, né? E texturas ali em tecidos, fora a cartela de cores, que olhando aqui, né, a gente já tem uma dimensão de que cartela é. Ao final do documento, né, gente, a gente tem o nome da empresa, né? Então, vocês podem colocar o nome da empresa de vocês num cantinho aqui de rodapé, né? E o principal meio de contato, tá? Pode ser um telefone, né? Hoje, geralmente, a gente vai direto para o WhatsApp, né? Ao invés de colocar o e-mail. E vocês podem colocar também a data desse documento, tá? Pode constar a data, que é interessante a gente datar ele também, certo? Pode passar, Juju. Agora, vejam bem, o guia de identidade visual, né, ele é mais completo do que o Moodboard. Por quê, gente? Ele tem mais explicação, ele se ocupa de ter um pouquinho mais de texto, né? Agora, obviamente que isso vai dar um pouco mais de trabalho para a execução, tá? Então, o processo de produção dele certamente vai ser um processo mais oneroso em termos de tempo e necessariamente, quanto mais tempo a gente tem para se dedicar, né, a uma entrega na consultoria, mais isso vai onerar no custo final para o nosso cliente, tá? O próprio nome do arquivo, Guia de Identidade Visual, já vai indicar o seu conteúdo, né? Claro que a gente vai ter mais imagem do que texto, mas aqui a gente tem muito mais cuidado em explicar mais para a cliente em formato texto, né? Do que se tratam aquelas imagens, aquelas referências ali que a gente está trazendo, tá bom? Justamente, né, para que a gente possa evitar de ter que gravar aquele áudio explicando, etc, tá? Então, textos enxutos demais aqui já não tem tanta necessidade. Mas cuidado também para não fazer, né, do guia de identidade visual praticamente um livro só com palavras, só com um texto, né? Não é uma tese, tá? Pode construir um Canvas, né? Pode usar o Canvas para construir esse guia de identidade visual. Hoje é um formato bem usável, né? Hoje os designers estão trabalhando com entrega já em formato Canvas, tá? E aí, se você não tem tanta facilidade com essa ferramenta, que no modo pago ela tem muito mais opção, tá? É importante vocês terem, né, no planejamento de vocês, alguém para auxiliar nesse processo. Pode passar, Vivi. Só fazer um merchan aqui do Canva, não ganho R$1 para isso, tá? Mas, assim, é uma ferramenta que ela é muito fácil. Eu, como venho da área de design, de moda, então, assim, eu tenho um domínio, né, de CorelDRAW, usava aí um pouco Photoshop, Illustrator, essas coisas, enfim. E o Canva, ele é muito prático. A gente consegue acessar ele de qualquer computador e você assina, paga R$30 por mês. Você consegue, inclusive, trabalhar com um banco de imagem deles. Então, você não precisa pagar ainda mais um banco de imagem. Ele é super intuitivo. De repente, o que vocês podem fazer é contratar um designer para desenvolver a identidade visual de vocês. Então, o logo de vocês, as cores, enfim. E aí, deixar isso editável lá no Canva para que vocês mesmas consigam montar esse guia de identidade visual. E aí vocês vão só substituindo as imagens, né, os textos, e fica aí super prático. Então, fica aí uma diquinha. Deixa eu passar aqui o slide. Bom, isso aqui eu já falei tanto no Moodboard, mas serve também, né, para a parte de identidade visual. Não é para a gente expor os conflitos com a aparência, né, que o nosso cliente tem, apenas as soluções, e utilizar as referências devidas, né, sempre constando ali de onde aquelas imagens foram retiradas, tá bom? Não é proibido a gente ter num guia de identidade visual vídeo, né? Lembrando que esse vídeo, ele só vai conseguir ser rodado, né, num formato em que há possibilidade disso acontecer, tá? Em geral, gente, em geral não, eu nunca usei vídeo num guia de identidade visual, tá? Eu sempre usei só imagem e texto, né? Mas quem sabe vocês querem construir um formato animado, que possa ter vídeo, etc. Aí o que eu sugiro mesmo é a gente salvar o vídeo, um arquivo à parte, para que a cliente possa assisti-lo da onde ela estiver, enfim, no celular, tá bom? Bom, uma coisa que é bem importante de pontuar é que existem guias específicos, tá? Quando a gente faz um trabalho de personal stylist, né? Existe um guia de cores, existe um guia só de estilo, existe um guia só de compras, tá? Aqui, quando a gente fala de identidade visual, a gente está falando de todas as etapas que foram anteriormente listadas, né? Que são as etapas da consultoria de imagem. Objetivos, cores, morfo, seja face e corpo, né? E estilos, ok?
Bom, agora vamos ao template, né, ao modelo do guia de identidade visual. A primeira coisa que é importante de vocês sempre considerarem, gente, é que a capa, né, do nosso guia, ela tem que ter em destaque o nome, né, e o sobrenome da cliente, tá? Já vi muitas consultoras colocando o próprio nome em destaque, deixando o nome da cliente tão pequenininho. Vejam que a relevância do documento é para quem a gente está entregando, né? Então, a gente não pode se esquecer de destacar o nome da nossa cliente, tá? Muito importante a gente constar aqui de que documento se trata, né? Então, a gente colocou aqui no canto superior direito, tá? Sempre importante ter a marca, né? Assinando todas as páginas do nosso dossiê, do nosso guia, desculpa, inclusive na capa, né? Embaixo vocês podem colocar o nome da empresa de vocês. E uma coisa que é muito fundamental, que essa estética toda do guia seja uma estética da sua identidade, né, do seu branding. Se você não reforça a sua imagem de marca nesse documento, você acaba enfraquecendo a sua visibilidade no mercado. Vejam que isso é uma assinatura, né, de um documento que tem, né, uma propriedade intelectual, ele foi produzido por vocês. Então, se você ficar personalizando para cada cliente eu vou fazer um formato, vou fazer uma cor, eu vou fazer ele todo na cartela. No final das contas, você não vai ter a sua imagem profissional, né, a sua identidade profissional consolidada no mercado, tá? E uma outra sugestão é que, se a gente vai incluir imagens, né, de looks, cartela de cores, etc., talvez seja interessante ter uma versão da sua marca em cores mais neutras. Isso facilita, né? Se você não quiser trabalhar com cores neutras, pode-se trabalhar com alguma acromia, especialmente a acromia cinza, que ela acompanha melhor determinadas cores, tá? Para facilitar esse guia, né, no sentido de que a gente tenha, enfim, destaque para as cores da cliente, para aquilo que vocês têm trabalhado, sem você, né, brigar com essas cores aí na hora de construir esse arquivo. Lu, só lembrando aqui que você comentou lá no moodboard, colocar também a data, dezembro 2020, né? Também para cliente lembrar de quando foi aquele documento. Okay? Por que a data é importante, gente? Porque a consultoria de imagem é um processo dinâmico. Hoje a cliente te contrata, hoje ela está num contexto, hoje ela tem uma vivência, ela tem um estilo de vida, ela tem um trabalho, um cargo, etc. Ela tem um tipo de corpo, ela está mais dentro de uma vivência de estilo, ela está se inspirando mais em tal estilo, certo? Daqui a um tempo, essa cliente pode mudar. Pode até passar aí, Juju. Essa cliente pode mudar, né, de tudo, tá? A vida é dinâmica. E a consultoria de imagem, ela pode ser recontratada. Não tem problema nenhum de socorrer, né? O que permanece, basicamente, numa consultoria de imagem? O teste de cores, tá? Porque a coloração de pele é a mesma, né? Mas as cores de essência se alteram. Sim, os estilos de essência permanecem, mas os estilos que a gente se inspira e a vivência altera. Morfologia, nós temos alterações, objetivos se alteram. Então, a data, né, ela significa que você tem ali um período, né, um momento em que aquele guia foi desenvolvido, tá? Vamos lá. É muito importante que vocês tenham um índice nesse documento, tá? Repetindo aí a logo em todos os slides, né? E ainda não começamos a enumerar páginas, tá? Nem na capa, nem no índice. Mas por que a gente está sugerindo para vocês terem um índice num guia de identidade visual? Vejam bem que no índice a gente coloca, né, o título do tópico abordado, aqui, ó, objetivos de imagem, tá? Uma descrição breve do conteúdo a seguir. E uma descrição, gente, que seja atrativa, tá? Então, por exemplo, eu recebi, uma amiga minha fez uma consultoria de imagem e ela vai me mandar esse documento. Tipo, olha que massa, eu fiz uma consultoria e a minha consultora já me mandou meu guia, olha que incrível. Se ela vai no índice, ela sabe do que se trata esse documento. Isso se torna um atrativo para quem vai ler esse documento, né? Obviamente que é um facilitador para a sua cliente. No momento em que ela quer ir direto para a morfologia, ela já sabe qual página ela vai procurar, tá? Então, é bem importante a gente fazer uso do índice para a gente poder já vender esse guia para uma pessoa
que vai receber esse documento da sua cliente, tá? Então, vejam as frases que a gente colocou. Objetivos de imagem, foco na sua imagem profissional. Coloração pessoal, cores que te representam, como usá-las no trabalho. Morfo, o que você usa para favorecer a sua imagem, tá? O que usar para favorecer a sua imagem. Então, isso é interessante da gente ter no documento, né? Estilo, como é que é a sua personalidade, como usar a sua personalidade de estilo a seu favor no ambiente de trabalho. Ao final aí, na estrutura que a gente está construindo aqui para vocês, ter os agradecimentos, né? Uma mensagem especial para essa cliente. E aí sim, as informações sobre quem você é. Embora isso também tenha algumas pontuações que a gente vai fazer ao final, certo? Pode passar, Juju. Pronto, quando a gente vai para a página de objetivos, né, é importante a gente ter o mesmo título e subtítulo do índice, tá? Para a pessoa não ficar perdida, né? Então, uma coisa tem que ser referência da outra. A gente aqui não faz uma transcrição da entrevista que a gente fez com a nossa cliente, tá? A gente é breve e, ao mesmo tempo, tem que ser relevante nesse texto. Então, quais são os pontos-chave dos objetivos de imagem que a nossa cliente tem que se lembrar? Esses pontos têm que estar claros aqui. Então, aqui a gente colocou demonstrar força e liderança, construir uma imagem de credibilidade na área de atuação, ser reconhecida por sua inteligência e capacidade de inovar. A imagem da nossa cliente deve constar? Aqui é um opcional, tá? Aqui a gente começa a enumerar as páginas, né? Lembrando que você vai ter que contar ali as páginas do índice, então essa não é a página número 1, tá? Mas ali a gente já tem que enumerar. E a foto da nossa cliente é um opcional, que você pode oferecer ali, por exemplo, no final da consultoria, se ela quiser, ou você entra com um pacote que já tem um mini ensaio fotográfico com os 5 melhores looks ali, enfim, aí fica a seu critério. Nós também estamos trazendo aqui como um opcional, tá? Uma frase motivacional, um lembrete motivacional. Pode ser uma frase de inspiração de um autor famoso, de alguém da área da moda, pode ser uma própria fala da cliente na entrevista que você gostaria de destacar e que você acredita que vai auxiliá-la a construir esses objetivos, a lembrar do que ela disse, né? Eu particularmente prefiro uma fala da própria cliente. Eu acho que nada melhor do que a pessoa ser a sua própria referência, né? Mas isso aqui é um opcional, tá? Não é obrigatório ter isso num guia de identidade visual. Na coloração, vocês podem inserir as cores de essência da cliente ou as cores de cartela, né? Existem muitos arquivos em JPEG que vocês conseguem salvar de cartelas, tá? Dos sites, né? Do Google, da vida, e que podem inserir, tá? Mas se quiserem construir um arquivo único com a própria identidade da marca de vocês, é fundamental que vocês tenham um designer para isso, para que ele saiba entrar em conformidade com as cores de cada estação, tá? A gente perguntando aí se na capa pode colocar uma foto da cliente. Claro, se tiver uma foto interessante ali, né? A única coisa que a gente não recomenda, gente, é foto de antes e depois, né? A gente não vê sentido em trazer um antes e depois para nossa cliente, tá? O antes tinha um contexto, tinha uma relevância, tinha uma conexão. O agora é o momento em que aquela cliente se encontra, né? E vejam que o agora da consultoria pode virar um antes, né? Se essa cliente recontratar a consultoria lá na frente. Então, não se trata de fazer um julgamento da imagem dessa cliente. Antes era ruim, agora está melhor. Antes havia um contexto, agora tem outro, tá? Então, eu não faria esse comparativo. Outra coisa que não é para colocar aqui, aquela foto de contraste. Aquela foto, gente, só serve para a gente fazer a análise de contraste mesmo, tá? E guarda, você pode botar informação de contraste, tá? Mas não precisa botar aquela foto de contraste da cliente, porque dificilmente ela vai divulgar esse arquivo com aquela imagem dela, tá? Pode fazer uma foto dela com a cartela e tal, com, né, o tecido estampado da estação. Claro, pode colocar, não tem problema nenhum, tá? É uma foto bacana, desde que seja uma foto bacana ali, né? Mas fotos que comprometam a imagem da cliente, a gente não tem por que dispor, certo? Ou seja, fotos bonitas, né? Porque às vezes Fotos também bonitas. no teste a cliente está sem maquiagem, não está se sentindo tão à vontade, com o cabelo preso. Então, se for colocar, são fotos que ela esteja se sentindo bem, feliz, bonita. Tem ex-aluna que
fecha no processo de consultoria, depois da coloração, um curso de automaquiagem incluído para cliente. Pode ser nesse dia que faz uma automaquiagem lá na cartela, que aí ela leva a cartela, tira foto e tal, né? Que fica bacana, tá? Outra coisa que é interessante é que aqui, ó, a gente nomeou as cores, tá? Por que que é interessante nomear as cores? Às vezes a pessoa não sabe mesmo o nome de determinadas cores, né? Então, aqui a gente colocou, ó, as cores de essência da cliente, tons violeta, anil e rosa pink, né? Aqui já tem uma informação de contraste, use em profundidade média e escura para te favorecerem mais, né? Então, as próprias cores já estão na profundidade do contraste da cliente, a gente já deixou essa informação aqui para ela. Essa página só representa cores de essência, tá? Isso pode ser feito de outras formas, a gente quis deixar dessa maneira aqui. Pode ser que você queira colocar as cores de essência já em roupa, em acessório, pode colocar também. Bom, aqui, ó, a gente também colocou uma cartelinha de cores em maquiagem, né? Aí sempre vai ter que ter um profissional da área do design para fazer essa inserção de informação aqui, tá? Você não necessariamente tem que colocar as cores de maquiagem da estação inteira, pode ser que você já queira fazer uma triagem para aquela cliente, né? Trazer cores que se conectam com a essência dessa cliente. Aqui é uma cartelinha inteira, tá? Você também pode indicar aqui informações sobre o acabamento dos produtos, né? Então, no caso aqui, é uma cliente inverno, né? Então, você pode colocar que ela pode usar acabamento brilhante, cintilante, não sei o quê, né? Enfim, cada estação tem os seus acabamentos, né? Mate, cremoso, cintilante, tá? E você pode indicar produtos? Pode indicar produtos também, mas lembre-se de indicar produtos que fazem sentido para a sua cliente ter aquela indicação. A maioria dos guias eu vejo que indicam mais produtos da MAC, né? Nem toda cliente é uma consumidora MAC, isso é bem importante de considerar. Talvez a MAC seja uma referência para buscar a cor em outros fornecedores, né? Fica a critério de vocês, tá, gente? Aqui, ó, como é um guia voltado para o trabalho, né? Uma pessoa que tem só objetivos profissionais, então veja bem que a gente trouxe cores de essência no ambiente de trabalho, junto com a simbologia. Não precisa descrever a história inteira daquela cor no guia, tá? Vai trazer a simbologia que já se conecta com a sua cliente, com o que ela está buscando, com os objetivos dela, tá? Então, por exemplo, aqui ó, a gente colocou o púrpura, força feminina, violeta, poder de fala, anil, introspecção, usar em menores proporções na maquiagem, no esmalte, em pontos estratégicos, tá? E a gente colocou aqui quais são as referências, né? Esmalte, lápis, batom, mas não precisou de colocar muita informação. Não precisa de dar uma aula sobre simbologia das cores. Já traga dentro da simbologia daquela cor aquilo que realmente faz sentido para aquela cliente, ok? Considerando toda a consultoria. Outro jeito que a gente também pode apresentar em termos de combinação de cores, a gente pode fazer as combinações dessa maneira aqui, né, demonstrando proporção, né, aplicação de proporção das cores, tá? E indicando aonde ela deve usar essa combinação. Isso pode ser feito, gente, também em looks, mas o que que a gente prefere no geral? Eu costumo trazer os looks já para o final. No final do dossiê já tem todos os lookinhos lá, certo? Mas vocês fiquem à vontade para fazer tipo sugestões de imagens de roupas, acessórios, né? Ao longo do guia, tá? Não tem problema. Veja aqui como que a gente constou, né? Usar anil e marinho em ocasiões mais formais, com batom violeta. Anil escuro com um toque de amarelo claro para comunicar-se bem, transmitir intelectualidade. Usar violeta, anil e pink em ocasiões informais, com pink em menor proporção. Aqui nós estamos trabalhando com análogas, com complementares. As harmonias já estão dispostas aqui. Mas a gente não explicou o que é uma análoga, o que é uma composta, com imagem de círculo cromático, não sei o quê. Por quê? Não é toda cliente que precisa dessa informação. E eu até comentei isso na live, né? Você não precisa de dar uma aula para ela sobre círculo cromático, explicar todas as harmonias num guia. Você já pode trazer a solução para ela. Fulana, usa isso porque isso comunica isso. Isso tem a ver com o seu objetivo. Certo? Em maior ou em menor proporção, tá?
E isso vai depender muito do perfil da cliente. Tem cliente que já gosta da solução, já gosta tudo prontinho, e aí você traz tudo mastigadinho para ela, como aqui na apresentação. Agora, tem cliente que é super curiosa e que aí para ela é legal o círculo cromático. Então, você pode, de repente, até mandar um círculo cromático delas para ela, sabe? Dar de presente, comprar esse aqui da escola, que ele é personalizado, ensinar ela a usar. Tem cliente que curte muito de brincar, né? Ela vai brincando ali depois, vai montando os looks dela. Então, vocês vão personalizando cada trabalho em cima do perfil da cliente. Aqui a gente está trazendo possibilidades para que vocês façam isso, certo? E eu falo que é bem interessante saber disso mesmo, porque, né, eu já tive cliente que era um perfil super do prático, que queria só a solução, não queria ficar pensando demais. Já era uma pessoa que tinha muita preguiça, assim, de ter que elaborar look e tudo, então ela queria o prático, a solução. Mas eu inventei de dar um círculo cromático para ela, né, de explicar e tudo. E qual foi a minha decepção? Depois eu cheguei na montagem de looks, esse círculo cromático estava amassado no fundo do armário. Né? Para ela não tinha valor. O valor para ela era ver tudo lá pronto no dossiê. Ah, é assim que usa? Pronto, é aqui que eu quero usar. Não tem que ficar, sabe, com milhões de teorias. Então, vai depender mesmo do perfil de cada cliente. Eu, particularmente, acho muito mais prático a cliente já receber essa informação aqui. Usa isso com isso, fulana, porque isso comunica isso transmite isso. Ponto, tá? Quer saber o porquê? Você quer virar consultora, quer fazer um curso, aí já é outra história, né? Você pode ilustrar a proporção das cores, como a gente está ilustrando aqui, mas você pode trazer isso também em ilustração de looks, como você achar melhor, certo? Pode passar, meu amor. Pronto, olha que legal que a gente colocou aqui, gente. Cores de essência, a gente também pode colocar. Vejam que aquelas lá estão representadas com, né, com formas mais retas, porque eram cores de essência do trabalho, tá? Aqui a gente está trazendo cores de essência da vida social dessa cliente. E no nosso mapinha de essência tem os coraçõezinhos, né? Então veja que aqui a gente sugeriu as harmonias em corações, para fazer jus ao mapa que a gente construiu antes com a nossa cliente, tá? Então, aqui a gente está trazendo, olha, o vermelho rosado e o rosa pink para criar uma imagem feminina, sensual, empática, né? Essa é uma cliente que queria menos formalidade nas ocasiões sociais e bastante formalidade no trabalho, né? Credibilidade, inteligência no trabalho, etc. E aqui a gente trouxe o anil para despertar paixões, provocar mistério. É uma cliente que queria resgatar um pouco da sensualidade dela, né? Acrescentando um tom de rosa avermelhado na maquiagem para completar. Então, trouxemos essa informação em texto, né, com os corações. Vocês poderiam ter feito também texto com já a imagem da maquiagem, etc. Qual é o desafio, gente? Às vezes, encontrar essa imagem que representa esse todo aqui. Por isso que pode ser bonitinho a gente fazer assim e trazer os looks para o final, tá? Na parte da morfologia, não necessariamente a gente tem que trazer uma informação de arquitetura, tá? Com o nome da arquitetura. Nem toda cliente se conecta com aquele nome, né? Então, veja aqui que essa é uma cliente que tem equilíbrio entre ombros e quadris com uma cintura marcada, tá? Ela tem uma particularidade, né? Mas efetivamente para ela não fazia sentido nenhum saber se ela era uma silhueta X, tá? Ou se ela era uma silhueta ampulheta, ou uma 8, enfim. Então ela não tinha interesse em saber, para ela era muito mais trabalhar as particularidades e compreender se ela tinha uma arquitetura equilibrada em termos de estrutura ali de ombros e quadris ou não, tá? Então não é obrigatório a gente ter esse nome aqui, não é obrigatório ter o desenho lá do bonequinho, tá? Isso não necessariamente faz sentido para todo mundo, tá? Aqui as particularidades, gente, sempre tem que ter um foco no positivo, né? Então a gente não precisa falar que a cliente, é porque você acha que seu braço aqui tem um volume que não te agrada, não precisa escrever isso no dossiê, tá? Ou no guia. Aqui a gente está trazendo uma particularidade só, que é diminuir a tensão visual nos braços, lembrando que a gente diz atenção ou dominância visual, a gente não escreve peso, tá? E também é muito importante a gente ter um cuidado com o vocabulário, no sentido de não colocar disfarçar, esconder. Por quê? Parece que há algo errado, né? Quando a gente fala
que a gente tem que esconder, né? Algo que ninguém pode saber, enfim. E a gente está tentando tratar, né, da morfologia da maneira mais natural possível. Então, não se trata de esconder algo, não tem nada de errado com aquela particularidade, né? É apenas uma característica daquela cliente. Ela não vê sentido em expor os braços. Então, diminuir a tensão visual, trazer menos dominância visual para determinada área é um vocabulário mais adequado. Sim, aqui podemos ter peças, né, que corroboram com isso. Lembrando que aqui é só não expor os braços, tá? Não significa que ela tem um problema com o volume dos braços, ok? É apenas manter os braços cobertos. É uma pessoa que não gosta de andar com os braços à mostra, acha que é tudo muito informal em determinadas circunstâncias, tá bom? Pode descer, Só para te avisar, já são 18h27, tá? Ok. E só lembrando, gente, aqui já tá tudo bem dentro da cartela dela, tá? Pronto, as personalidades de estilo, de essência, vocês podem colocar um slide para cada personalidade ou vocês podem fazer uma junção. Aqui a gente trouxe uma junção do teatral com o nostálgico e com palavras-chave, né, que mais se conectam com a cliente. Agora, vejam bem, talvez você não queira colocar personalidade de estilo de essência, você pode, inclusive, dar algum nome aqui que a cliente já disse. Ah, eu acho que o meu estilo é um dramático romântico, se bem que isso aqui é um outro nome, né? Sei lá, vamos supor que ela colocou algum nome específico, tá? Ah, eu vejo que eu sou uma pessoa, cheguei chegando, mas com uma fofureza, não sei, vai que ela trouxe essa frase, e você queira trazer essa frase aqui, não tem problema, tá? Pode trazer. A gente trouxe um painel único que a gente sentiu que tinha mais, né, mais valor a gente trazer as duas personalidades representadas num só, inclusive para fazer uma junção desses estilos, ao invés de retratá-los de maneira separada. Eu, particularmente, gente, pode passar, Ju, acredito que faz mais sentido a gente trazer essa junção, ok? Porque aí você consegue fazer a costura entre as essências, né, representadas num painel único. Bom, aí no final a gente vai trazer os looks de inspiração para essa cliente, né? E os looks de inspiração para essa cliente, eles podem ser dispostos organizados, considerando a ocasião. Vocês podem pôr por peças também, tá? Então vocês podem colocar, por exemplo, só com calças ou só com saias. Aqui a gente trouxe looks para o trabalho, tem um look com saia, mas a maioria está com calças, né? E vocês podem fazer comentários, tá? Nos looks. Olha, esse look representa isso, isso aqui tem tal proporção, usa essa cor com essa coordenação de cores traz essa comunicação para sua imagem, ok? Os looks, gente, são a costura, né? Total, é que vai representar toda a identidade visual dessa cliente. Por isso que eu, particularmente, vejo mais sentido em trazer todos os looks para o final. Passa, Ju. No final, é importante ter um agradecimento, né? Escrever por que foi memorável atender essa cliente, o que você deseja a ela, é uma maneira de você se conectar novamente, ser empática, né? Enfim, então você pode trazer um textinho aqui, um recadinho do coração, seja breve, não precisa escrever um testamento, tá? Eu acho que com mais a gente for breve, mais direto ao ponto, com sinceridade e emoção, é importante para a nossa cliente, tá? E assine um recadinho ao final, tá bom? Aí, gente, no final é que vocês vão colocar uma foto profissional. Não tem foto profissional, vai fazer uma sessão, é importante, tá? Coloca o seu nome, pode escrever uma frase, né? Algo que é importante ali, que é uma frase de impacto, que tem a ver com o seu trabalho, tá? Então, no caso da Ju, aqui tem a frase, né? Conecte-se com a sua essência, imprima sua marca no mundo. E abaixo, logo abaixo, quais são as funções, do que você é capaz de fazer, né? Quem for te contratar, ou quem está vendo esse documento, essa pessoa tem que saber o que você pode entregar no mercado, tá? Então, não é o momento de, eu sou a fulana, eu era de tal cidade, eu gostava de moda por causa disso, contar toda, não é arquivo confidencial do Faustão. Tá, meus amores? Pode passar, Juju.
Pronto, e ao final, nunca se esqueçam de reforçar a marca de vocês, né? Colocar um endereço comercial. Por exemplo, eu não tenho um endereço comercial, né? Eu trabalho só de home office. Então, você pode colocar a cidade em que você atua. No meu caso, gente, eu atuo no Brasil todo. Só me chamar que eu vou, né? Então, o que eu coloco? Atendimentos online e presenciais em todo o Brasil, certo? Hoje, com a questão da pandemia, eu ainda coloco com segurança, né? Reforçando que eu cumpro os protocolos, etc. Tá bom? É importante ter o site, endereço de e-mail, telefone, Instagram, né? Seus principais meios de contato, tá? Não precisa de botar uma lista de 10 redes sociais aqui, certo? Qual é a principal, qual é a mais movimentada, a mais interessante, a mais atrativa? Vocês podem colocar aqui ao final. Lu, você vai para Macapá? Estão perguntando aqui no grupo. Ai, gente, eu quero propor a gente ir para a região norte do país, tá? A gente tem recebido alunas do Amapá, alunas do Pará. Eu acho que é bem importante a gente estar nessas regiões, sim. A gente teve, inclusive, agora em Fortaleza, uma aluna de Macapá e 2 do Pará. Pode descer. Bacana. BH a gente também teve. Coisa aí. BH a gente também teve Pará e Macapá. Meninas, eu estava respondendo aqui para vocês, mas eu acho que todas não estavam vendo as respostas. Então, estava copiando e colando agora no chat os diálogos. Depois vocês me falam, tá? Se vocês conseguiram ver tudo aí, ok? Eu acho que já foi tudinho agora. Você quer apresentar o dossiê, Ju, ou eu apresento? Eu faço um pouquinho e depois você continua. Deixa eu só ver que subiu aqui algumas perguntinhas. Tá. As meninas estão falando, precisa mesmo ir para lá. E é isso aí. Ok. Então, vamos lá. Então, o que é o dossiê? Bom, ele consiste na construção de uma identidade visual mais detalhada, certo? Com as informações descritivas e imagens, embora siga a mesma estrutura anterior sugerida, ou seja, o dossiê vai ser com aquelas informações que a gente passou do guia de identidade visual, com mais algumas coisinhas, tá? Então, nele vai estar a etapa da identidade visual, todas que nós falamos até agora, e o registro da montagem de looks. De repente, a lista ali de peças de sugestão de compras para nossa cliente, tanto de peças de roupa, às vezes, quanto maquiagem, se for aí o know-how de vocês, ok? E lembrar que existe um guia específico de compras no processo de personal shopper. Quem depois quiser se especializar nessa área de compras, tem aqui um curso na escola, que ele é online, com a professora Lu, tá? Que aí ela aprofunda aí nessas questões do shopper. Então, se vocês quiserem trabalhar com isso também, vocês podem acoplar aí essa etapa do shopper aqui no dossiê, certo? Algumas dicas aqui para a criação e entrega desse dossiê. Bom, mesmo sendo um material mais descritivo, né, sempre lembrar de trazer imagens, ou seja, é um material que vai ser mais detalhado que a identidade visual, porque vai contemplar ali a parte de looks. Então, trabalhe mais com imagens, né, e textos aí que sejam bem objetivos. Deixa eu mutar aqui o microfone, pronto. Tenha zelo na quantidade das imagens, né, e no layout desse portfólio, porque isso daí vai falar muito sobre o seu trabalho, então selecione bem ali as imagens que você vai colocar, não coloque qualquer imagem, tá? Não precisa encher de imagem também, colocar 100 imagens, ou também não precisa colocar só 4 imagens, tenta chegar aí no meio termo, em cima do que foi proposto no trabalho, se foi uma cliente que vocês trabalharam ali profissional, de repente parte social e a parte pessoal, né? Se tem eventos, enfim, aí vocês distribuam aí essas imagens para cada tipo de realidade, tá? Lembre-se de quem te contratou pode compartilhar esse documento com outras pessoas, então manter aí a confidencialidade dos portfólios dos seus clientes, certo? Então, assim, tudo que a gente fizer aqui, que nem eu e a Lu, a gente não compartilhou nenhum portfólio de cliente nosso, né? A gente montou aí um para vocês de modelinho para mostrar para vocês, porque isso é muito pessoal. Se a sua cliente quiser compartilhar com outras pessoas, aí é a questão dela, ela que tá fazendo isso, mas a gente não fazer isso, tá?
e para a divulgação do trabalho, vocês podem desenvolver um portfólio de amostra, como esse daqui que a gente trouxe para vocês. Vocês podem, sei lá, pegar, de repente, Paulo Oliveira e fazer aí, brincar, sabe, com algum personagem e colocar aí algumas possibilidades para deixar de exemplo, ok? E é fundamental que esse projeto sempre esteja bem organizado, com um layout adequado, identidade visual da sua marca, como a Lu comentou, não fazer um layout para cada cliente. Então, assim, para esse cliente eu vou fazer com bolinhas, para outro cliente eu vou fazer com quadradinhos. Não, mantenha aí o seu layout para que as pessoas reconheçam a sua marca, e aí vocês vão personalizando ali com as informações. Isso ajuda vocês também a ganhar tempo, porque às vezes tem uma cliente que tem a mesma cartela de cor da outra cliente, né? Então, essa parte de coloração pessoal, por exemplo, você pode pegar ali mais ou menos os produtos, né? Ou deixar a cartelinha já, isso já ganha tempo. E aí personalizar em cima do perfil daquela pessoa, das necessidades dela. Que mais? Estabelecer o melhor formato de entrega, tá? Para o teu cliente. Se vocês forem fazer no digital, já deixa isso bem alinhado no momento da contratação. Se for fazer impresso, já embutam isso nesse custo, tá? Já alinhem isso com a cliente de vocês no início também, ok? Para que vocês não saiam do prejuízo. Já vejam aí uma gráfica para fazer algo bem bacana, tá? Procure utilizar imagens e vídeos de bancos de imagens livres de direitos autorais. Caso vocês acabem utilizando imagens retiradas da internet, sempre olhem a qualidade dessas imagens e também sempre tem que constar as referências. Aqui na consultoria a gente acaba utilizando muito imagens do Pinterest, às vezes do Instagram, né? Então, assim, se for algo para vocês, para ser algo só para você e para tua cliente, tudo bem utilizar aquelas imagens, mas coloquem ali as referências, tá? Da onde vocês tiraram, ok? E aqui, rapidamente, a estrutura, tá? Desse dossiê. Então, vocês podem trabalhar a capa, tudo em cima que a gente já tinha combinado antes, tá? Vocês podem pegar, às vezes, as informações do guia de identidade visual. Então, colocar a capa, o índice, trazer os objetivos, falar da parte de coloração do teu cliente, trabalhar a parte de morfologia, né? Sempre lembrando em trazer aí as soluções, não focar ali nas questões da cliente que a incomodam. Quem for visagista, quem trabalhar com essa parte da face, também pode trazer questões, a morfologia facial, pode trazer aí, de repente, propostas de corte, de acessórios, né, de coloração de cabelo, ok? De como trabalhar a maquiagem, se vai puxar aqui o delineado, né? Se vai passar, de repente, vai fazer um risquinho aqui na boca, né? Ou vai fazer o contorninho aqui da boca no batom, ok? Se vai passar um blush aí que vai ser mais bolinha, ou um blush que vai puxar, tá? Então, quem tiver esse conhecimento pode trazer aí no seu trabalho. Colocar também a questão das personalidades de estilo, trazendo os nomes das personalidades do cliente, né? E trabalhar ali um painel de inspiração. E depois colocar ali o registro das montagens de looks que foi feito ali com o cliente e trazer alguns comentários, tá? Então, às vezes, colocar lá, olha, esse look aqui você pode utilizar em tal ocasião. Vocês podem separar, inclusive, os slides. Então, assim, agora você looks para trabalho e coloca ali os looks para trabalho. Né? Agora, looks para fim de semana e coloca os looks ali para o fim de semana. E alguns comentários ali, olha, essa roupa aqui você pode estar usando em tal ocasião, pode, de repente, num outro momento, dobrar essa manga, né? Ou abrir essa gola, trazer aí novas possibilidades de styling ali para o teu cliente. E esses looks, vocês podem, quando vocês forem tirar essas fotos, perguntar para o cliente se ele quer que tire com o rosto ou só a foto do corpo, tá? E aí alinhe isso com o cliente de vocês. E se de repente ele não quiser tirar a parte do rosto, tirar só a parte do corpo, vocês podem inclusive colocar alguns comentários, ó, que você pode usar um rabo de cavalo, ou de repente deixar o cabelo solto, enfim, isso vai depender aí do conhecimento, da estratégia, do objetivo do cliente, daquilo que vocês prometeram entregar. E também fazer uma lista de compras, indicando aí alguns itens, tá? Que são importantes para o seu cliente adquirir. Às vezes, naquele momento, ele não tem grana para isso, mas vocês podem deixar ali uma listinha, né? De repente, até em cima do orçamento dele, enfim, ou então, de repente, até uma programação de prioridades de investimento. Vocês podem alinhar isso com o cliente de vocês e deixar, de repente, algumas imagens daquelas peças para lembrá-lo para isso. Mas se vocês forem fazer esse tipo de trabalho, né, que vocês se aprofundem aí no personal shopper para conseguir entregar algo consistente, ok? E uma mensagem aí de agradecimento, né, pelo projeto, pelo tempo que vocês passaram juntas aí, informações sobre você e a contracapa com as informações de contato como nós mostramos, certo? Lu, você quer assumir aqui?
ou eu continuo? Posso falar. Então, vamos lá. Gente, só uma coisa que eu vi nos chats aí de comentário, né, de dúvidas. Olha só, a identidade visual, ela traz todo o processo dos objetivos, estilos, cores e morfo, tá? Não consta nela a aplicação prática, que é o registro dos looks, ok? Quando a gente vai trazer os looks aí para esse documento, aí sim a gente transforma ele num dossiê, tá? Mas a sua cliente pode receber só a identidade visual, ok? E ela vai fazer uma aplicação prática se ela não quiser te contratar para a parte prática. Fala. Não, perfeito. Identidade visual, gente, é projeto. Tá? Análise, solução, você entrega para cliente. É isso, ponto. Dossiê é o processo completo que inclui as partes práticas. Tá? Montagem de looks é só em dossiê. Guia de identidade visual não entra. Guia de identidade visual é até morfologia, objetivo, estilo, cores, morfologia, quem for visagista, projeto visagista, e quem trabalhar com autenticação de estilo. Entregou o projeto para cliente, é isso, é um guia para ela se virar. Se ela quiser que você monte os looks para ela, que você vá no shopping com ela, que você faça a revitalização com ela, aí você vai e faz, e aí vocês vão montar depois um dossiê. Tá? Com as partes práticas ali, com a lista de compras e com a montagem de looks. Essa é a diferença básica. É isso, certo? Então, é pegar um guia de identidade visual e destrinchar ele, trazendo essas informações adicionais, se a sua cliente te contratar para isso, né? Para fotografar, gente, é interessante ter um bom celular que tem uma qualidade de imagem? Não precisa de ser uma câmera profissional, tá? Mas um celular de qualidade funciona. E um celular que tenha também memória, né? E para casa da cliente com o celular, sem ficar toda hora apagando, o tempo que você vai perder, não rola, tá? Muito importante cuidar da qualidade dessas imagens também na hora de fazer essa foto. Pensar no fundo, pensar no enquadramento, nos ângulos. Eu sugiro tirar pelo menos 3 fotos diferentes do mesmo look, para que você tenha a opção de escolha na hora de montar o seu dossiê e um fundo neutro, liso. Não adianta tirar um fundo com o armário aberto, com o furacão rolando ali, né, no momento em que você vai fazer essa montagem de looks, tá? Ai, Luiz, eu não tenho manejo com fotos. Faz um curso aí de como tirar fotos no celular, vai no YouTube, tem um monte de dicas, né, de como tirar as melhores fotos, tá? Você pode ter um profissional parceiro, um fotógrafo para ir lá tirar essas fotos do look? Pode. O que eu digo para vocês? É que às vezes o fotógrafo ele também vai ter uma preocupação com o melhor ângulo, com uma série de coisas, pode ser que demore muito a montagem de looks só com essa coisa de ter a melhor foto e tal, né? E o objetivo na montagem de looks é entregar o máximo de looks possíveis, né? E de ter o registro para consulta posterior. Eu não trabalho com essa ideia de ter um fotógrafo só para me acompanhar, não vejo isso sendo uma coisa corriqueira no mercado, mas fique à vontade para estabelecer aí o seu modelo de negócios, tá? Bom, por que eu sugiro também ter as fotos no celular? Você pode enviar na hora para a pessoa, tá? Embora você vai montar isso bonitinho no dossiê, com uma sequência lógica, com dicas, ter essas fotos enviadas na hora facilita muito. É uma segurança, né, de que você não vai perder aqueles arquivos, e para sua cliente é aquele resultado já na hora. Pode passar, Ju. Existem mini estúdios, se vocês quiserem fotografar itens menores, como bolsas, calçados, acessórios, né? Se você julgar necessário, aí você pode investir. Eu acho que é interessante ter um tripé, pode ser legal, né? Para determinadas fotos, um pequeno ring light, tá? Tem um outro modelinho, que é esse das perninhas vermelhinhas aqui, que ele encaixa em qualquer lugar. Então, ele também é um facilitador. É mais fácil de carregar do que um tripé. Esse aqui cabe numa bolsa. E tem uns mini estúdios, assim, ó, que são vendidos, que você pode mudar o fundo. Aqui tem um fundinho preto, mas tem outras cores. E que serve para fotografar objetos. Eu não sou tão detalhista assim, tá? Num dossiê, eu prefiro fotografar a pessoa segurando lá com os cabides, né? Com o sapatinho do lado. Eu acho mais fácil, mas conheço consultora que faz um trabalho de fotografar item a item e montar os looks igual você monta, assim, tipo, no que tinha no Fashionista, né? Eu acho que isso é um trabalho à parte, que requer uma equipe para fazer esse processo todo, tá? Passa. Bom, como que eu vou trazer essa imagem de look aqui num dossiê, tá?
Aqui, gente, a gente colocou uma imagem da modelo, ela tá de costas, mostrando um detalhe, mas tem que ter imagem de frente também, não precisa ser só de frente, tá? Na frente a gente deixou só um detalhe, o sapato a gente trouxe ele em detalhe separado aqui, como se ele estivesse sendo fotografado naquele mini estúdio, ok? E aí, o que a gente está escrito? O que está escrito aqui? Olha, é um look casual profissional diurno. Precisa ser um look por slide? Não, vocês podem ter mais de um look, um do lado do outro. O que eu não sugiro é vocês botarem 20 looks num slide só. Fica com aqueles lookinhos muito pequenininhos, a pessoa não vê o todo, tá? Não é interessante. Então, o ideal é a gente botar aí 3 a 5 looks por slide, né? Para facilitar o que? A visibilidade dos looks, tá? Aqui tem um descritivo desse look, olha, clean, impactante, feminino, uso das acromias opostas, né? Branco e preto, confere força e distinção, alonga a silhueta, destaca a cintura, o branco transmite confiabilidade, os calçados estruturados conferem altivez, um senso de liderança. Aqui é uma defesa desse look, do porquê que esse look está aqui. Então, a gente trouxe informação de cor, de simbologia, de harmonia, né? De efeito na silhueta, a questão do estilo, tá? Então, tá tudo dentro desse descritivo com dicas, ok? Vocês podem fazer dessa maneira ou podem fazer com dicas rápidas. Esse alonga a silhueta, esse comunica isso, esse aqui tem esse efeito na sua imagem, né? Esse é ótimo para usar de dia em tal ocasião. Esse, se você trocar o sapato, fulana, você pode usar à noite, tá? O mesmo look, só mudando o sapato e um brinco. Vocês podem fazer isso também dentro das dicas que vocês vão construir. Pode passar, José. E na lista de compras, vejam bem, né? Aqui a gente está indicando, né, uma lista, tá? Produtos que a pessoa deve adquirir, né? Com algumas dicas, tá? Vocês não têm obrigação, dentro da consultoria, de colocar links dos produtos, endereço de loja, lista orçamentária, não é tão detalhado quanto um guia de compras, né? Mas vocês podem colocar a listinha de compras aqui, lembrando que essa lista são só os produtos que a cliente não conseguiu comprar na consultoria, tá? Você fez um acompanhamento, ela comprou alguns itens, alguns ficaram pendentes. Os que ficaram pendentes vão para essa lista de compras no dossiê. É legal ter algumas informações, não precisa ser só imagem, né? Por exemplo, aqui tem bolsa preta estruturada e texturizada, versátil para ocasião diurna e noturna, comunica formalidade e força pela estrutura, a textura traz um pouco de aproximação. São 3 modelos diferentes, a gente está sugerindo aqui 3 modelos, né, para a pessoa se inspirar e poder procurar. Não necessariamente ela vai comprar essas marcas, é só um modelo da peça, tá? É o que a gente indica, você ter 3 opções, tá? E você poderia apresentar cada opção por slide. Eu acho mais prático você trazer as 3 opções num slide só, com algumas dicas sobre aquele produto ali. Perfeito? Mas veja que não tem a marca, não tem valor, não tem ordem de prioridade dessa compra, não é detalhado como um guia. Pode passar, Juju. Congelou aí? Pode passar. Oi, já mudei, você conseguiu ver? Deve ter Agora sido sim. pico de internet, tá? Agora sim, tá? E para quem tem aí, né, tá iniciando, não vai contratar um designer, não tem tanto manejo com o Canvas, embora eu ache o Canva uma ferramenta super fácil de você trabalhar e manejar, existem alguns aplicativos que elaboram o dossiê que não é de maneira 100% personalizada, mas que facilita. A gente tem o My Own Style, que é o Most, tá? Ele pode facilitar. O Styling Boss, eu acho que ele tá meio parado, viu, o Styling Boss? Pelo menos eu olhei essa semana nas postagens do Instagram, a última postagem foi em março. Então, não sei como é que tá a plataforma, tá? E o Keep Closet, né, que é de uma ex-aluna nossa, você fotografa os itens do guarda-roupa e monta os lookinhos, assim, igual a gente vê em sites prontos, etc, tá? Existem custos, veja se compensa para você bancar esse custo, né? E é isso, ele é um facilitador, tá?
Mas, se você quer uma coisa muito com a sua cara, com a identidade da sua marca, etc., vale a pena se programar para investir num projeto de design, né? Que eu acho que isso já agrega bastante valor na hora de entregar também a sua marca no mercado. Pronto. Bom, gente, a gente já estourou aí o tempo, né? Quase 2 horas de aula. Mas vamos abrir 5 minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. E depois a gente pode continuar lá no chat, que eu e a Lu, a gente tem aula daqui a pouco. Então, aí a gente tem meia horinha aí para se organizar, enfim, para a próxima aula. Alguém gostaria de pontuar alguma coisa, de trazer algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida? Olha, tem uma dúvida aqui no chat que eu já vou aproveitar e responder. Bom, Roberta, se a sua cliente já te contratou para cores, estilo e morfo, ela praticamente contratou para uma consultoria, meu amor. Né? Então, não faz sentido não fazer objetivos para ela, né? Eu penso que isso aqui é uma identidade visual, tá? Porque o que faltaria aqui? Objetivo. Como trabalhar uma consultoria sem objetivo? Né? Onde você quer chegar? Então, aqui é uma consultoria total, tá? Seria diferente se fosse só cores, ou só cores e estilo, né? Ou só morfo e estilo, aí é bem mais resumidinho. Mas se ela está fazendo tudo isso, ela está te contratando para uma consultoria total. O que as pessoas têm que entender, gente, é que consultoria total é toda a parte em que é possível a gente construir o projeto de imagem, né? A aplicação prática, ir para o guarda-roupa, reestruturar, montar look, é um opcional. A cliente pode não querer contratar. Certo? Isso ela pode fazer sozinha, se ela quiser, só olhando para o guia dela. Agora, o guia é fundamental de ter, né? E ele vai existir no momento em que você executa essas etapas todas, tá bom? Nossa. Eu tenho uma dúvida, meninas. Pois não. Pode falar. Sobre os comentários na hora dos looks, é interessante que a gente coloque só palavras-chave para não ficar muita coisa, ou a gente só faz os comentários na hora da apresentação? Eu gosto de ter palavras-chave. Agora, sabe o que eu acho que pode ser legal também, Flávia? Põe imagem e no próximo slide algumas explicações. Imagens no slide algumas explicações. Ou o que eu já fiz e que para mim super funcionou? Pus as imagens com palavras-chave e um último slide com dicas finais. Sabe? Dicas finais do tipo, olha, para variar os looks, pense em trocar salto por rasteira, bolsa grande por bolsa pequena, brinco de pedraria por brinco menor, acrescenta um item colorido, sabe? Fui colocando dicas que, claro, tinham a ver com o que a cliente ia usar, né? Já estavam dentro da conformidade de estilo, de objetivo, etc. Mas lá no finalzão, sabe? Porque aí ficou mais fácil, mais rápido de montar o dossiê, só com algumas palavras-chave, e ao final esse arremate com dicas finais. Eu acho que assim funciona super bem. Tá, e eu tenho só mais uma dúvida pontual que eu anotei aqui. Por exemplo, sobre o dossiê que inclui a parte ativa mais a prática. A gente inclui no dossiê aquela parte de cleaning, de reestruturação de guarda-roupa também? Não é interessante, né? Não é necessário. A foto da pilha de roupas que ela doou? Não. Entendi. Só questão de definir mesmo. É porque, como eu ainda não fiz, né? Eu tenho essa dúvida. Eu ainda Você não fala tenho muito aquela motivo. listinha que a gente tem na apostila do que ela deve Isso, doar, do que ela... Não tem Aham. necessidade, porque ela já executou isso, tá? Ali com o dossiê é acrescentar os looks que você montou, mais as dicas que você vai dar e os itens que ficaram pendentes da lista de compras, tá? Tá. Então, basicamente, a diferença do dossiê para a ID visual seria os looks e as dicas. As etapas práticas, exatamente. Um Beleza. contempla as etapas práticas e o outro não. Isso aí. Beleza, obrigada. Mais alguma coisa, meninas, ou podemos encerrar? Sim. Posso só tirar uma dúvida? Claro. Só, não sei se eu entendi corretamente. Identidade visual, eu posso apresentar um guia ou um mood board, certo? É uma coisa ou outra. Um substitui o outro, se eu quiser eu posso entregar os dois, mas assim... Não, ou você entrega um ou outro. Você já vai estar fazendo um trabalho, não tem a necessidade de você entregar os dois. É a mesma coisa, você já vai escolher a entrega que você vai fazer. O mood board, ele é resumido
né? E o custo é um pouquinho menor. Agora, o guia de identidade visual, ele é mais detalhado, você leva mais tempo, exatamente. Não, tá ótimo, que eu entendi da forma correta, só para ter certeza. Obrigada. Imagina. Mais alguma coisa? Oi, Ju. Oi. É uma dúvida. O modelo a gente vai receber pelo e-mail? Não entendi, Rô. A gente vai receber por... Ai, isso é muito longe. Esse book fica disponível. Esse que você pode... Esse PDF vocês vão baixar lá na plataforma EAD. Ah, entendi. Daí a gente só vai usar ele no visual, daí a gente vai no Canva e monta o nosso, é isso? Exatamente, que aí você monta em cima da sua identidade visual. Ah, entendi. Obrigada. Tem um planner também, né, Ju, que a gente entrega. Tem um plannerzinho para vocês irem se organizando para fazer o dossiê que a gente montou para vocês. Isso é legal. Uhum. Ferramenta extra, tá? Que a gente também está entregando nesse aulão. Obrigada. Imagina. Então tá bom, meninas, vou encerrar aqui. Obrigada, viu, pelo nosso encontro de hoje. Se vocês tiverem mais dúvidas, depois vocês mandem lá no grupo, tá? Eu e a Lu, a gente tem compromisso agora às 7h30, então se a gente não conseguir responder hoje, amanhã a gente responde para vocês, tá? E o material vai estar disponível, aí se não estiver já na plataforma, amanhã até o final do dia, tá bom? Um grande beijo, obrigada, viu? Obrigada, gente. Beijo, Tchau, tchau. saudades. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.